Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Pré-Calouro e a mais uma aula de Química. Sou o professor Alexandre Augusto e hoje nós vamos estudar a matéria e as suas propriedades. Não esqueça que o material completo, inclusive com exercícios, você encontra em nosso aplicativo, na versão Android e também na versão iOS. O que é matéria e energia? Ao observarmos o mundo ao nosso redor, percebemos que ele é feito de matéria e energia. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Nessa figura, temos a água do rio, o barco navegando, as pessoas viajando na embarcação, a floresta ao fundo, as nuvens do céu, o sol. Todos eles têm massa e ocupam lugar no espaço. Logo, todos são chamados de matéria. Nesta imagem, podemos perceber que o Sol está emitindo luz e calor. A luz é utilizada para iluminar o dia, a vida das pessoas. O calor vindo do Sol é usado para aquecer o nosso corpo. É usado também para secar nossas roupas, secar os grãos de café, para torrar nos fornos. O barco está se movimentando graças ao motor. Os motores funcionam à base da queima de combustíveis, como por exemplo, gasolina, diesel, álcool. Ao serem queimados, esses combustíveis liberam energia para o funcionamento do motor, que por sua vez realizam diversos trabalhos. Portanto, energia é tudo aquilo capaz de realizar trabalho. O calor, a luz, a energia dos combustíveis, a energia dos alimentos, todos realizam um determinado trabalho. Meus amigos, outro ponto importante na química é a definição de sistemas. Sistema é qualquer porção do universo sujeito à observação ou ainda ao estudo. Podemos ter sistema aberto, sistema fechado ou ainda sistema isolado. É importante que você saiba a diferença de cada um deles. Vejamos o que é o sistema aberto. Ele tem a capacidade de trocar tanto matéria quanto energia com o meio ambiente. É o que você observa nesse copo com água. Nesse sistema, pode haver a evaporação da água, ou seja, pode haver a perda de matéria e ainda pode haver a perda de energia, ou seja, a água pode perder calor. Então, nós temos um sistema aberto. O sistema fechado, ele tem a capacidade de trocar somente energia com o meio ambiente. É o que você observa na figura 2. Você observa nessa garrafa d'água, que ela está fechada, que ocorre apenas a troca de calor com o meio ambiente. A matéria, ou seja, a água dentro dela, não sai do sistema. Então, nós temos um sistema fechado. E temos também o sistema isolado. Nele não ocorre a troca de matéria e nem de energia com o meio ambiente. É o que você observa nessa garrafa térmica. Dentro dela não há perda de matéria e também não há perda de energia. Portanto, aí nós temos um sistema isolado. No estudo da química, assim como em outras ciências, ao analisarmos um objeto, precisamos descrevê-lo qualitativamente e quantitativamente. Ou seja, precisamos indicar de que ele é feito e quais são as suas medidas de massa, volume, temperatura, pressão e densidade. Portanto, é importante também conhecermos o conceito de cada uma dessas grandezas. Meus amigos, massa nada mais é do que uma quantidade de matéria que existe em um corpo. Nós entendemos que a massa ela é medida em grama, em quilograma, em toneladas. A próxima grandeza é o volume. O volume é a extensão de espaço ocupada por um corpo. Pode ser medida em litro, pode ser medida em metro cúbico e em outras unidades também. A temperatura é o estado de agitação das partículas de um corpo, medida em Celsius, em Kelvin e também em Fahrenheit. Pressão, que é a relação entre a força aplicada em uma determinada área. Você observa que quanto maior a força aplicada em uma pequena área, maior será a pressão. E densidade, relação entre a massa e o volume de um corpo. Podemos observar na figura que nós temos a mesma quantidade em massa de proteína, carne, e também de gordura. Porém, as duas apresentam um espaço diferente, um volume diferente. Ao relacionar a massa e o volume de cada um deles, vamos observar que a gordura vai apresentar uma densidade menor do que a própria carne, exemplificando, portanto, que essa relação de massa e volume determina uma propriedade da matéria, que é a densidade.
Vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Você observa que a água, ela pode ser encontrada na natureza no estado sólido, no estado líquido ou ainda no estado gasoso. Isso depende da temperatura e também da pressão de onde ela se encontra. Por exemplo, no topo de uma montanha, onde a temperatura é muito baixa e a pressão atmosférica também é muito baixa, por causa do ar rarefeito, a água só consegue ficar no estado sólido. Então, nessas condições, a água fica no estado sólido. Agora, ao nível do mar, onde a temperatura é alta e a pressão atmosférica também é alta, a água ela se encontra no estado líquido. Agora, na boca de um vulcão, onde a temperatura é muito alta e a pressão também é muito alta, a água só consegue ficar no estado gasoso. Portanto, você observa que as substâncias, ou ainda a matéria, ela pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso. É importante que nós saibamos a diferença e a característica de cada uma delas. No estado sólido, as partículas elas estão muito aglomeradas, muito próximas uma das outras, com força de atração muito forte. Seu único movimento é a sua vibração. Então você observa que as partículas estão muito aglomeradas, muito próximas, pouca movimentação. Essa é a característica do estado sólido. Quando a matéria está no estado líquido, as partículas elas apresentam menor aglomeração, ou seja, elas já se encontram um pouco mais afastadas uma das outras, com forças de atração menos intensas que lhe permitem maior movimentação. É o que você observa no nosso exemplo. As partículas se movem com maior intensidade, característica, portanto, do estado líquido. Agora, no estado gasoso, as partículas elas apresentam grande desorganização, praticamente sem força de atração e com grande liberdade de movimento. No estado gasoso, as moléculas elas se encontram muito afastadas uma das outras, com pouca ou ainda quase nenhuma força de atração entre elas. Então essa é a característica do estado gasoso. Mais um ponto importante na química é a mudança de estado físico. Nós vimos que a água, por exemplo, ela é encontrada na natureza no estado sólido, líquido e gasoso. E ela se transforma de um estado para o outro devido à temperatura e pressão. Então é importante que você saiba o nome dessas mudanças, o nome da mudança do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa. Meus amigos, a mudança de estado físico sólido para o líquido, ela é chamada de fusão. Então, quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, ela está sofrendo uma fusão. Agora, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, você tem que tomar cuidado. Ela é chamada de vaporização, porém, ela pode ocorrer de 3 formas diferentes. Ela pode ocorrer de forma lenta, ela pode ocorrer de forma rápida ou ainda pode ocorrer de forma instantânea. É o que acontece, por exemplo, com a água da chuva. Ela passa para o estado gasoso muito lento. A água de dentro de uma panela, ela passa para o estado gasoso de uma forma mais rápida. E se eu pegar essa mesma água e jogar em cima de um motor quente, ela passa para o estado gasoso de forma instantânea. Portanto, nós temos 3 processos diferentes: o lento, o rápido e o instantâneo. Essa passagem lenta, ela é chamada de evaporação. A passagem mais rápida é chamada de ebulição. E a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma instantânea, ela é chamada de calefação. É importante que você saiba a diferença de cada um deles. Podemos também ter o processo contrário. A substância no estado gasoso pode voltar para o estado líquido por meio de 2 processos: a condensação ou ainda a liquefação. São 2 processos diferentes. A condensação vai acontecer quando a substância gasosa tem a sua temperatura diminuída. Então, quando a temperatura diminui, ela volta para o estado líquido. O nome desse processo é condensação. Agora, se a substância gasosa ela sofre uma pressão sobre ela, e essa pressão faz com que ela volte para o estado líquido, o nome desse processo é liquefação. Portanto, nós temos 2 processos diferentes. A condensação acontece com a diminuição da temperatura, enquanto a liquefação ocorre com o aumento de pressão sobre a substância. Temos também a passagem do estado líquido para o estado sólido, a volta para o estado sólido. O nome desse processo é a solidificação. Temos ainda mais um processo, é o que acontece, por exemplo, com o gelo seco.
Você lembra nos shows, aquela fumaça que sai no palco? Aquela fumaça nada mais é do que o gás carbônico no estado sólido se transformando direto para o estado gasoso. Ou seja, essa passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, essa passagem é chamada de sublimação. É o que acontece também com aquelas bolinhas de naftalina. A bolinha de naftalina, ela passa do estado sólido direto para o estado gasoso por meio do processo da sublimação. O gasoso voltando para o estado sólido é chamado de ressublimação. O que eu quero que vocês entendam é que para passar de um estado físico para o outro, deve ocorrer a mudança de temperatura. Então, para passar do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, você observa que todos eles ocorrem por meio do aquecimento. Preciso absorver calor para ocorrer. Então, esses processos que precisam absorver calor para ocorrer são chamados de processos endotérmicos. Agora, os processos de condensação e a solidificação, elas ocorrem com um resfriamento. E você observa que no resfriamento ocorre a perda de calor. Esses processos são chamados de exotérmicos, aqueles que liberam calor para ocorrer. As mudanças de estados físicos podem ser representadas por meio de gráficos, denominados diagramas de mudança de fase. Esses gráficos permitem indicar se uma substância ela é pura ou ainda se ela é mistura. Agora que você já sabe a diferença entre substância pura e mistura, é importante também identificá-las por meio de um gráfico. A substância pura ela vai apresentar um gráfico com dois patamares constantes, que é justamente o patamar da fusão e da ebulição. Então, nesse gráfico, você observa 5 regiões, onde cada região identifica em que estado físico a substância se encontra. No primeiro, ela se encontra no estado sólido. No segundo, é a passagem do estado sólido para o estado líquido, que nós chamamos de fusão. No terceiro, nós temos o estado líquido. No quarto, nós temos a passagem do líquido para o gasoso, que você conhece como ebulição. E no quinto espaço, nós temos a matéria no estado gasoso. Então, você observa nesse gráfico que ela vai apresentar o patamar da fusão e o patamar da ebulição constantes. Agora, uma mistura, ela não vai apresentar esse aspecto. Ela vai apresentar regiões distintas, ela não vai apresentar patamares constantes. É o que você observa no segundo gráfico. Nele observamos também as 5 regiões, onde a primeira região é o estado sólido, a segunda região é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Mas nessa passagem, que você conhece como fusão, ela está ocorrendo com temperaturas variáveis, diferentemente do que acontecia no gráfico de uma substância pura, onde a temperatura não mudava, ela permanecia constante. Você observa nesse gráfico também que a terceira região representa a matéria no estado líquido e a quarta região é a passagem do líquido para o estado gasoso. E mais uma vez, nessa passagem, a temperatura está variando. E a última região é a matéria no estado gasoso. Temos ainda 2 tipos de misturas especiais que apresentam gráficos parecidos com das substâncias puras. Estamos falando das misturas eutéticas e azeotrópicas. Nas misturas eutéticas, o seu gráfico ele tem o patamar da fusão constante, enquanto da ebulição ocorre com temperatura variável. É o que acontece, por exemplo, nas soldas, onde nós temos a mistura de chumbo com estânio. Elas derretem, elas passam para o estado líquido numa temperatura constante, exemplificando, portanto, uma mistura eutética. Temos ainda aquelas misturas azeotrópicas, onde elas apresentam o seu gráfico com o patamar da ebulição constante. É o que acontece, por exemplo, na mistura de água com álcool. Nessa mistura, as duas substâncias vão passar para o estado gasoso numa temperatura constante de 78 graus Celsius. Então, nós temos ali uma mistura onde a temperatura de ebulição permanece constante, exemplificando uma mistura azeotrópica. Vamos testar nosso conhecimento? Peguemos uma questão da OEA 2013. A venda de álcool hidratado, 95,5% de etanol mais 4,5% de água. Então, tu observa que a questão está falando de uma mistura de água e etanol. É controlada por motivo de segurança, já que muitas pessoas já acidentalmente tiveram queimaduras no corpo por manuseio incorreto.
A seguir, o gráfico representa a curva de aquecimento dessa mistura à pressão de 1 atm. Meus amigos, o texto já disse que nós temos uma mistura. Então, você está observando esse gráfico e esse gráfico aí representa, portanto, uma mistura. Agora eu te pergunto, antes de resolvermos a questão, será que esse gráfico é de uma mistura comum ou ainda de mistura eutética ou será que ela é uma mistura azeotrópica? Muito bem, você observa que esse gráfico representa a ebulição constante, portanto, indicando uma mistura azeotrópica. Mas não é isso que a questão quer saber. Ela quer saber o seguinte: pela análise do gráfico, observa-se que o álcool hidratado a 85 graus Celsius e 1 atm se encontra no estado, veja lá, se você observa que a temperatura de ebulição é 78,5 e ele está perguntando a gente qual é o estado físico da mistura a 85 graus Celsius. Então você observa que a 85 graus Celsius está além da temperatura de ebulição. Ou seja, ele já passou para o estado gasoso. Então, pela análise do gráfico, observa-se que o álcool hidratado a 85 graus Celsius e 1 atm, ele se encontra no estado gasoso. E a temperatura da mistura durante a fusão, você observa no gráfico, será que ela está constante ou será que ela está mudando? Será que ela está variando? Isso mesmo, ela está variando. Isso significa que nessa temperatura a mistura está passando do estado líquido para o estado gasoso. Meus amigos, vocês sabem que a maioria das substâncias são encontradas na natureza não na forma pura, mas sim misturadas a outras substâncias. É importante que você saiba a diferença entre misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Quando eu pego, por exemplo, água e misturo com álcool, nessa mistura eu não consigo diferenciar a água nem o álcool. Eu tenho, portanto, uma mistura homogênea. Então, mistura homogênea é aquela mistura onde apresenta apenas uma única fase, uma única cor ou ainda um único aspecto. Agora, se eu pego água e misturo com óleo, eu tenho ali uma mistura heterogênea, ou seja, eu consigo perceber a diferença de cada uma das substâncias. Então, a mistura heterogênea é aquela mistura que vai apresentar pelo menos duas fases distintas. É o que aconteceu com a fase da água e a fase do óleo. Vejamos então quais são os processos para a separação de misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. A separação de materiais de valor comercial encontrados no lixo é vital para a preservação do meio ambiente. Por meio de reciclagem, podemos reutilizar, por exemplo, o alumínio, os plásticos, ferro e outros metais. É importante que você conheça os principais métodos de separação das misturas homogêneas e heterogêneas. Catação. Separação manual de sólidos com aspectos diferentes. Exemplo: limpeza do feijão antes do cozimento, separação e reciclagem de lixo. Ventilação. Separação onde o sólido menos denso é arrastado por uma corrente de ar. Exemplo: separação das cascas dos grãos de arroz. Peneiração ou tamização. Separação com uso de peneiras. O sólido de maior tamanho fica retido na peneira. Exemplo: a separação de areias e pedras, separação de moedas, separação de frutos. Levigação. Utilizada em garimpos com uso de bateias. O sólido mais denso, o ouro, por exemplo, fica acumulado no fundo do recipiente, enquanto o sólido menos denso, a areia, é arrastado por uma corrente de água. Atração magnética. Um dos sólidos é atraído por um ímã. Exemplo: a separação de ferro e alumínio. Dissolução fracionada. Um dos sólidos é dissolvido por um solvente. Exemplo: a separação de areia e sal, onde o sal é dissolvido pela água. Decantação. O sólido mais denso sedimenta-se no fundo do recipiente. Exemplo: a separação de areia e água. Flotação. Separam-se dois sólidos de densidades diferentes por meio de um líquido de densidade intermediária. Exemplo: a separação de areia e serragem com o uso de água. Filtração. Separação de água e areia com o uso de filtros.
separação de misturas homogêneas. Evaporação, separação de sólido dissolvido em líquido. A mistura é deixada em repouso ou aquecida até que o líquido evapore. Destilação simples, separação de sólido dissolvido em líquido, onde a mistura é aquecida. Exemplo, a separação de sal e água. Destilação fracionada, separação de líquidos miscíveis entre si, cuja TE não sejam muito próximas. A mistura é aquecida e o líquido de menor TE é separado das demais substâncias. Em seguida, o líquido de TE intermediária é separado e assim sucessivamente. Exemplo, a separação dos componentes do petróleo. Peguemos a questão da UEA de 2010. O garimpo é uma forma rudimentar de mineração que foi utilizada em diversas regiões do Brasil. No garimpo de aluvião, a extração do ouro é feita por meio de uma bateia. O ouro mais denso fica no fundo da bateia e a areia mais leve é arrastada pela corrente de água. Opa, lembra? Corrente de água. É uma informação importante. Um dos problemas ambientais da atividade garimpeira é a utilização de metal pesado para a formação da amálgama com ouro. A atmosfera local é contaminada com vapores desse metal, assim como o solo, os rios, os peixes, os animais e o homem. O processo de separação do ouro da areia recebe o nome de... Portanto, ele quer saber qual é o processo adequado para a separação do ouro e areia. Será que é a letra A, decantação? Meus amigos, na decantação, ela é utilizada, por exemplo, para separar dois líquidos que não se misturam, ou ainda dois líquidos imiscíveis. Não é o caso. Na letra B, nós temos a evaporação, que é utilizada para a separação de um sólido de um líquido, por meio do aquecimento. Não é o caso, porque nós temos areia e ouro, dois sólidos. A letra C, flotação. A flotação é utilizada para separar dois sólidos com densidades muito diferentes. Levigação. Na levigação, utiliza-se a corrente de água. Opa, observa o texto, foi utilizado corrente de água. Então, na levigação, utiliza-se uma corrente de água. Essa corrente de água vai arrastar o material mais leve, deixar na bateia o material mais pesado, que no caso seria o ouro. Então, esse processo é o processo adequado para a separação de areia do ouro. A alternativa correta é a letra D. A tamização, na letra E, ela é utilizada com peneiras. Por exemplo, se eu quero separar laranja de tamanho maior com a laranja de tamanho menor, ou ainda eu quero separar areia de pedra. Por meio de peneira, o processo é tamização. Portanto, a alternativa correta é a levigação, letra D de dado. Chegamos ao final de mais uma aula. Não se esqueça que o nosso material didático encontra-se em nosso aplicativo Pré-Calouro, disponível nas versões Android e iOS. Você ainda pode se inscrever em nosso canal para ser notificado toda vez que publicarmos uma nova aula. Curta nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Meus amigos, um beijo no coração de vocês, fique com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau!